Muito bom dia, meus amores do primeiro ano. Como é que vocês estão aí do outro lado da telinha? Tá tudo em paz? Tá tudo bem? Já tô vendo aqui que subiu uma galera já dando bom dia, né? O William, o Zé William, aliás. Bom dia, professora. Bom dia, meu querido. Como é que vocês estão aí do outro lado? Bom dia, Maria. Como é que tá, gente? Tudo em paz? A gente já tá aqui na nossa quarta-feira, né? O nosso primeiro encontro da semana. E hoje a gente tá para falar aqui sobre umas coisas bem legais, ó. A gente vai conversar aqui sobre o espaço. Vamos falar sobre viagens astrais. Não viagens astrais, mas a gente vai conversar sobre a astrobiologia, né? Que na verdade a gente vai ter aqui uma pequena compreensão inicialmente dessas questões que envolvem de fato tudo que existe aqui no nosso cosmo, né? A gente vai dar uma afunilada para compreender melhor aqui o nosso sistema solar e aí a gente vai começar a observar as características desses planetas, desses ambientes dentro do nosso sistema e tentar imaginar, ora, será se haveria possibilidade de existir vida nesses outros lugares do nosso sistema ou do próprio universo? E aí, partindo disso, né, a gente também vai conhecer aqui algumas características bem interessantes, bem importantes do nosso planeta, que são as características que permitem que a gente tenha vida na Terra tal como existe. A gente tem uma biodiversidade enorme, né? Não, Ediene, né? Não, Juliana, bom dia. A gente tem uma enorme biodiversidade, é muito, muito diverso a vida no nosso planeta, mas a gente tem motivos, razões que fazem com que a vista exista do jeito que a gente conhece aqui. Tá certo? Eu quero saber cadê meu povo de Baixa Grande do Ribeiro? Cadê o povo de Baixa Grande do Ribeiro? Cadê meu povo de Barra da Alcântara? Cadê meus alunos do primeiro ano, que a gente esteve em Barra da Alcântara na quarta-feira passada, não foi? Aí a gente foi muito bem recebido e recebidas lá na escola Firmo Rodrigues Sobreira, se eu não me engano, o nome é esse. E eu quero deixar um beijo muito especial para vocês também, tá bom? Então, olha só, deixa eu ver, Danúbio, por favor, quais são os polos que estão aqui conectadinhos conosco pelo IPTV, que a gente consegue mandar um cheiro logo para todo mundo. Ó, tem Dom Inocêncio aqui com a gente, temos Eliseu Martins e temos Uruçuí. Bem-vindos, meus amores. Então, olha só, vamos começar aqui a nossa conversa, que a gente tem muita coisa para conhecer hoje, que tem novidade, né? Então, vocês estão comigo, professora Amanda, na disciplina de biologia, e o nosso conteúdo de hoje, ó, é astrobiologia, tá certo? Hoje, 28 de setembro, tá bom, gente? Estamos aqui observando o nosso roteiro de aula, certo, Daniel? Bom dia! Já dei o bom dia aí para a turma de Uruçuí, o Daniel tá chegando aqui no nosso chat do YouTube. Muito bem, gatinho. Ó, a gente vai falar sobre a astrobiologia e o nosso objetivo principal aqui é debater sobre a existência de seres vivos em outros planetas. Eita, professor, hoje é o dia que a gente vai conhecer os ETs. Será? Quais as principais características desses seres vivos, suas origens e evolução para formular hipóteses sobre o futuro da vida no universo, tá certo? Aí a gente vai ter o nosso momento, né, que a gente faz a nossa exposição do conteúdo e a gente vai debatendo aqui pelo chat, conversando como nós já estamos conversando, né? Isso, Daniel, Ediene, Samuel Ribeiro, Juliana, William, Maria, Céu William, não é isso? Bom dia, bem-vindos à nossa aula de hoje. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês acreditam que possa existir vida além da Terra? Eu vou começar logo assim. Vocês acreditam que possa existir vida fora do planeta Terra? Conversa comigo aí. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem como é que vocês imaginam que é a vida fora do planeta Terra, tá certo? Então, um minutinho na tela só para descrever rapidão para a gente começar a nossa aula já conversando. Valendo!
Olha aí, o pessoal já está respondendo. O Uruçu disse assim, professora, eu não acredito que exista, não. Né? E aí a Maria também disse que não. O William disse assim, professora, tem sim. O Zé William já disse assim, não, professora, não tem. Então, para a gente compreender, né, essa vida, como ela existe, a gente tem que lembrar como foi que surgiu a vida aqui. Vocês lembram? Professora, eu não lembro, não estava lá. Calma, Brasil! Alô, Luciana, bom dia, tá em Barra da Alcântara, mandei um cheiro bem especial para vocês agora mesmo, não foi? Não sei se vocês chegaram a ouvir, mas mandei um beijo bem especial para nossa turma de Barra da Alcântara, que nos recebeu tão bem aí na quarta passada. Então é o seguinte, a gente vai começar a relembrar os fatores, né? Antes da gente entrar nessa discussão, a gente precisa relembrar os fatores, a forma como surgiu a vida no nosso planeta Terra. A gente precisa compreender quais as características dos outros planetas. Sabe por quê? Porque a vida, ela precisa de alguns requisitos para poder acontecer. A vida, ela é um fenômeno, né? O surgimento da vida é um fenômeno que aconteceu no nosso planeta, que foi se transformando, possibilitando a evolução das espécies com as mudanças que o planeta passou e, como eu sempre falo, essas mudanças geralmente que transformam a vida ou a própria biodiversidade do planeta são mudanças climáticas, né? Inclusive, nós estamos presenciando um momento de mudança climática. A gente está observando como está acontecendo o aumento, né, a intensidade do efeito estufa e a gente está observando como se dá aí o aquecimento global a partir das nossas ações, né, da forma como a gente consome, da forma como a gente produz as coisas, né, de uma forma geral, tá? Então a gente vê que o clima, ele é o grande mediador, né, dessas mudanças que existem, que são de importância para a vida. Tanto o clima, quando mudou no planeta, possibilitou o surgimento da vida, como também ele vai transformando tudo que tem vivo aqui no nosso planeta. Beleza? Então vamos ver aqui o que é que temos para vocês hoje. Primeiro, a gente está falando de espaço, né? A gente está falando dos astros. E aí a gente lembra que isso também é um fator cultural nosso, né? Que cada um dos povos, desde os primórdios da humanidade, já tem essa observação dos astros como uma rotina, né? Não é um costume atual. Vocês têm, gente, o costume de parar e olhar para o céu? Hein, Daniel? Ô, Ediene, Samuel, Juliana. Cadê a Luciana? Ah, então lá na Unidade Escolar Mariano José Roberto, vocês têm mania, têm o hábito, né? Não é nem a mania, mas é o hábito de olhar para o céu, reparar no céu. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Amanhecer o dia, você já dá aquela conferida. Eita, tá nublado, vai chover, tá bonito para chover, né? Ou então a gente vai percebendo as constelações, as estrelas, né, no céu noturno. Então a gente também olha para o céu de noite e a gente vê um monte de coisa. Tem gente que diz que viu até uns aparelhos. Aqui no Piauí, no interior principalmente, dizem, né, que quando vê um OVNI, um objeto voador não identificado, a galera chama de aparelho. Então, os aparelhos, eles já apareceram aí para alguns, né? Então, dá para perceber a presença, né, desses astros. A gente se vê tão pequeno, né, quando a gente olha para o céu. Então, observar o céu noturno e as estrelas não é um costume atual, tá? Essas observações também eram feitas pelos nossos ancestrais. Então, além da questão de admirar esses astros, né, a gente também, em determinado momento, a gente foi a estudá-los. Né? A gente passou a observar as estrelas, os astros, tudo que está no céu e observar, né? Observar de uma forma mais profunda para tentar compreender aquilo ali. E relacionar as observações feitas com as previsões de tempo, né? A gente olha para o céu, a gente percebe. Aqui no Piauí, é muito interessante a forma poética como a gente diz que está nublado. Como é que a gente diz quando está nublado, que vai chover? Hein, galera de Ribeiro Galeota? Muito bem, meus amores, que estão aí no assentamento. Um cheiro para vocês, viu? Tava com saudade de vocês aqui. Hein? Já olharam para o céu e disseram o quê?
Eita, professora, tá bonito para chover, né? Então, a gente usa como calendário para ver as horas, né? Existe um equipamento, um aparelho, que não é o aparelho que a Ediane está perguntando até pro William, se já apareceu um aparelho para ele. Responde aí, William, que eu fiquei curiosa. Né? Mas existe um equipamento que se chama Gnomon. Dá pra gente fazer um, sabia? Podia construir um. Esse Gnomon, ele é um relógio solar. Então, a gente pega aqui um pratinho de papel, não sei, um disco, né, de papel, e aí você bota ou uma canetinha, um lápis com um graveto, qualquer coisa aqui no centro, e aí você vai lá, tá aqui o sol, né, a luz do dia, e o sol vai emitir a sua luz e ele vai fazer uma sombra, né? Então, vai estar aqui, esse palitinho vai fazer uma sombra. Quando você vê a sombra e vê que horas são, por exemplo, você viu que essa sombra deu bem que 8 horas da manhã, então você daqui a pouco volta e quando for 9 horas, você volta e olha onde é que a sombra está. Se a sombra estiver bem aqui, deu 9 horas da manhã, esse intervalo de tempo aqui deu 1 hora. Então, você pode ir observando e pode ir construindo um relógio solar, né? Então, a gente observa... a gente observa, né, que existe essa possibilidade de ver as horas utilizando a luz do sol, né? Quem é que não sabe, minha gente? Que a gente fala, eita, que tá no pingo do meio-dia, né? Não, William? Tá bom, é para dormir. Aqui não tá bom não, porque aqui tá quente que só a bexiga. Quando a gente sabe que tá no pingo do meio-dia o sol tá mesmo aqui na muleira da gente, ó, certinho. Então, a sombra do Gnomon vai ser bem curtinha, né? Porque no meio-dia o sol tá mesmo aqui, ó, bem na muleira da gente. Ah, Maria, não. Sinceramente, né, não, Natália? Eita, Laia. Então, a gente passa a estudar esses astros, passa a conhecer, fazer previsão de tempo, serve como calendário. Tem gente que usa até para prever o futuro, né? Porque a gente vai já entender a diferença entre astronomia e astrologia. Então, além disso, auxilia, inclusive, no plantio, nas colheitas, né? Quem aí faz parte, por exemplo, de uma área de produção agrícola, quem aí está numa zona que tem produção, vocês podem até contar para a gente como é que funciona, né? O tempo de plantar, o tempo de colher, muitas das vezes tem relação também com a posição desses astros, com a lua, né? Com o período do ano que tem chuva, que não tem, qual é o período que vai ter a estiagem, a seca, quando é que a gente colhe, né? Isso também auxilia quem pesca, né? Muita gente ainda sabe mesmo, que a lua tal é boa para fazer isso, para fazer aquilo. Então, os astros, eles regem, né? A nossa vida já tem um bom tempo. Né não, William? Tá certo, Railene? Então, olha só, a gente está conhecendo aqui que isso não é uma novidade. Então, a maneira como a gente mede o tempo teve influências de vários povos e culturas a partir da observação da natureza. Então, o fato de nós sermos, né, humanos e a história da humanidade vem de um contexto que a gente era muito mais integrado à natureza. E aí a gente passa a modificar essa natureza em prol da nossa existência, né? A gente é o bicho que mais transforma o ambiente para facilitar a nossa vida. Né? Uma onça, ela não constrói, um gafanhoto, ele não faz plantio para poder se alimentar. É diferente a relação dos outros seres vivos com a natureza. A nossa hoje, né, é assim, é uma relação predatória, a gente explora, a gente quer tudo para a gente. Né? E aí, essa observação da natureza deu origem a diversas ciências, uma delas é a biologia. Né? Dentro da biologia, tantas outras. E também a própria astronomia que a gente vai conhecer. Então, existem padrões, né? Os padrões são aquelas repetições. Diariamente, o sol nasce, se põe. Então, existe uma localização para isso. Né? A gente se localiza a partir disso. Tem as fases da lua, que inclusive essas fases são ciclos também, né? Que geralmente são o quê? 28 dias. Que inclusive, meninas,
coincidem com os ciclos femininos, né? Por exemplo, o ciclo menstrual também dá certinho alinhar com as fases da lua, né? A gente tem um ciclo menstrual de 28 dias no geral, né, em média. Então a gente também acerta. Então, em alguns povos, né, o calendário lunar, ele é utilizado e não o calendário solar. O povo mais existe um calendário muito massa que chama calendário maia. É bem interessante, depois leiam sobre ele. Tá? Então, a gente tem padrões, que são essas repetições. As estações do ano, que tem relação com a localização. Tá aqui o Sol, né? E o nosso planeta, ele vai circulando, orbitando ao redor do Sol. Então, às vezes, ele está mais longe do Sol, aqui, e às vezes ele está mais próximo do Sol, quando ele está nessas posições. Então, como a órbita, ela não é circular, ela é elíptica, a Terra tá... Deixa eu fazer um pouquinho maior. Olha só. A gente tem aqui o Sol e a Terra, ela tem essa órbita aqui, ó. Ela pode estar aqui em outro momento ela está aqui, outro momento ela está aqui, né? Então, tem momentos que a Terra está mais distante, né? E tem momentos que a Terra está mais próxima do Sol, né? Porque a órbita, ela é elíptica, ela não é redonda, ela não é assim. Ela é elíptica, forma uma elipse, que é esse formatinho aqui. E isso nos dá as estações do ano, né? Então, isso tudo ajudou a gente a aprender a contar o tempo. Contar o tempo, observar as mudanças que acontecem, né, com o passar do tempo, nesses padrões, tá? E aí a gente vê agora a diferença entre astronomia e astrologia. O que é que vai ser a astronomia? Ela é uma ciência natural, que procura compreender fenômenos originados fora da atmosfera da Terra. Ela estuda corpos celestes, que podem ser planetas, cometas, asteroides, estrelas, nebulosas, galáxias e etc. E o universo como um todo. Envolve vários ramos científicos, como a física, a química, a biologia, para explicar os fenômenos espaciais. Então, ela é uma ciência interdisciplinar que observa tudo que está fora da atmosfera da Terra para explicar esses fenômenos espaciais. Já tinha ouvido falar de astronomia? Eu sei que esses dias a NASA tá danada, né? Ela tem uma sonda que tá buscando um monte de informações aí no espaço, e a última notícia que eu tinha visto, gente, ela capturou o som de um buraco negro. Meu Deus do céu! Quando eu penso no buraco negro, eu só me lembro de um programa de rádio que tem aqui, Buraco Negro, que só toca reggae, ó, massa demais, adoro, inclusive, alô galera do Buraco Negro! Ah, minha gente, é um dos programas mais antigos de reggae da cidade. Então, olha só, é na rádio que passa. Mas o som do buraco negro captado pela NASA não foi um reggae, foi um som muito esquisito. Daqui a pouco eu vou ver se eu acho para eu passar só o ruído dele aqui no microfone para vocês verem o negócio. Pense no negócio tenebroso. Ai, meu Deus do céu. E aí, agora, a gente vai ver a diferença entre astronomia e astrologia. Astrologia, todo mundo já ouviu falar também, até porque se eu falar assim, ô Ailene, qual é teu signo, hein? William, qual é teu signo? Fala aí o signo de vocês nos nossos chats, né? Quem quiser participar da brincadeira. Porque a astrologia, ela não vai ser uma ciência como a astronomia, né? Ela é considerada uma pseudociência, né? Então, ó, a Maria Cristina já disse que é taurina. Maria Cristina, é verdade que os taurinos adoram ficar fazendo comida, assim, sempre cercado de comidinhas, né? Maravilhosas. Dizem que os taurinos são assim. Então, a astrologia, ela não é considerada uma ciência, ela estuda, apesar de não ser uma ciência, isso não quer dizer que as pessoas que são astrólogas não estudem, tá, pessoal? É diferente, mas há o estudo, né? Então, estuda a relação das influências dos astros sobre os seres humanos, né? Então, a vida na Terra também é regida a partir da presença, da influência, da posição desses astros quando você nasce.
E é por isso que a gente tem os signos, os mapas astrais, né? A Maria Cristina disse que é isso mesmo, que taurino gosta muito de comida. Adoro, eu acho que eu tenho alguma coisa de taurina. Que eu sou a maior gulosona. Então, olha só. Quando a gente vê a astrologia, ela vem, né, com esse nome que vem do grego, para estudo dos astros, né? Mas ela é uma pseudociência e isso quer dizer que se diz ela se diz baseada em fatos científicos, mas não pode, a gente não consegue ainda ser comprovada através da aplicação dos métodos, né? Da principal característica da ciência é o método científico, né? Que muitas das vezes não se aplica à astrologia. Então aqui, ó, é um exemplo, né? Das casas dos 12 signos que existem, tá? Então vocês vão lembrando aí, quem quiser dizer, William, qual é teu signo? Railene, Natália, Maria, Ediene, a galera de Uruçuí, né? Contem aí os signos de vocês. Nossa turma de Barra da Alcântara, eu sou do signo de Escorpião, porque eu nasci no dia, vou deixar logo aqui o dia do meu aniversário, que eu já estou recebendo os presentes a partir de hoje. Dia 10 de novembro, aniversário da professora Amanda. Então, a partir dessa data, o meu signo é de Escorpião e o símbolozinho dele é esse Mzinho, deve estar bem por aqui, ó, que ele, ó. Eu sou desse signo aqui. Então, cada signo, a partir do... Olha, a professora Maximiana é Gêmeos, o signo do meu filho caçula. A Elane é aquariana. A Mara é o signo de Virgem. Dayanara, Aquário. Milena, Virgem. Adriel, Capricórnio. Dizem que os virginianos são muito organizados. É verdade, meninas? Professora Maximiana de Gêmeos, signo do Vicente, meu filho. Eu tenho um leonino em casa e tenho um geminiano. Olha aí o Zé William, o signo de Câncer. Cancerianos são super amiguinhos dos escorpianos, vocês sabiam? Então, assim, essas informações, né? Porque eu falo assim, os virginianos são organizados, os taurinos são esgalamidos, como diz na minha casa. Eita, o povo que gosta de comer, adoro. Então, essas características, elas têm relação justamente com a regência, né? Desses astros sobre as pessoas. Então, no dia que eu nasci, no dia 10 do 11, o Sol estava posicionado de uma certa forma, Marte, Vênus, Júpiter, Mercúrio, todos os planetas tinham uma posição no céu e isso faz o meu mapa astral. Isso é astrologia, não é a tal da ciência, né? Não, Maria Cristina? Não é ciência, mas a gente brinca muito com isso aí. A gente brinca, a gente se diverte, tem gente que acredita que só, tem gente que não acredita. Ó, William, tudo que eu ouço falar sobre librianos é que eles são um pouco indecisos com algumas coisas, né? Tem algumas dificuldades para tomar decisões. Então eu tô toda muito aqui, Amanda sensitiva, né? Toda muito astrológica. Vamos passar essa página, porque senão a gente vai ficar nessa brincadeira aqui até o fim da aula, né não? Cadê a Luciana com os meninos de Barra da Alcântara? Eu ainda não vi o signo desse povo aí, não é? Então eu quero saber para eu saber com quem é que eu tô lidando aqui nessa sala. Eu preciso saber de tudo. E aí, se eu não souber, eu vou descobrir, porque nós escorpianos somos assim, a gente é o CSI do Zodíaco. Aconteceu qualquer coisa. Amiga, tu conhece fulano? Pois aconteceu isso e aquilo. Tu sabe quem é? Sei não, mas eu descubro já. Aí a gente vai stalkear a pessoa, vai em todas as redes, vai querer saber quem é, vai perguntar, até que a gente puxa a ficha da criatura. Você acredita que a gente é assim, né? Então, temos essas características também. Então, brincadeiras à parte, a gente está compreendendo a diferença aqui entre astronomia e astrologia. A astrologia tem a ver com os signos, pseudociência. A astronomia, ela traz aí essa relação, né? Esse estudo dos astros para entender esses fenômenos do espaço. Astronomia. Olha a Ju Rodrigues, Juliana, do meu signo também, escorpiana, muito bem. Então vamos entender aqui como é que era esse nosso planeta antigamente, né? Essa imagem aí é de um planetinha Terra, né? Mas não é a Terra como conhecemos hoje. Essa é a Terra, ó, lá nos primórdios do surgimento, lá depois do Big Bang. Então a gente acha que a Terra ela tem mais ou menos ali 4,6 bilhões de anos. É tempo pra caramba, né?
Então, olha só, 4,6 bilhões de anos. Eu tenho só 36, minha gente, 36 anos, a Terra tem 4,6 bilhões de anos. E o povo ainda diz assim, que tá ficando velho. E velho é a Terra, que quando eu nasci ela já estava rodando, já fazia era tempo, não era não, Juliana? Não é não, Mara, Dayanara? Professora Maximiana, não é assim, não é isso que a gente passa, não é? A gente fica ouvindo essas coisas. Que nada, o planeta tem 4,6, aproximadamente, né? Bilhões de anos. Então, a Terra, ela não era como ela é hoje. Ela era muito, muito diferente, até porque ela era uma baita de uma bola de lava, né? Era pedra derretida de tão quente que era a Terra. Então, durante muito tempo, o nosso planeta ele permaneceu como um ambiente inóspito. Um ambiente que não dava para habitar, não dava para viver, não dava para ter vida de jeito nenhum. Nenhum tipo, tá? Por quê? Porque a constituição dele era de 80% de gás carbônico. Olha isso aqui. 10% de metano, 5% de monóxido de carbono, repare, e 5% de gás nitrogênio. Eu pergunto para vocês, é igual atualmente? Esse planeta com essas características, ele tem? A nossa atmosfera atual tem essas características aí? O que é que tem mais na atmosfera do nosso planeta hoje, hein? Me conta. Então diz aí para mim, eu estou perguntando para vocês. O que é que vocês acham de diferentes nessa composição da Terra primitiva, desses gases, para a Terra de hoje? É igual atualmente? O que é que tem de diferente? Escreve aí para mim no chat que eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Valendo! Ok, gente, tem aqui um monte de resposta já subindo, né? O pessoal de Uruçuí tá super participativo hoje, muito obrigada, é isso mesmo. Estão dizendo, professora, é diferente demais, né? Primeiro, porque hoje eles colocaram uma coisa bem massa. A atmosfera tá poluída com gases nocivos à nossa saúde. Sim. E se eu contar para vocês que esses gases que hoje são considerados gases poluentes e que são gases que aumentam o efeito estufa, são justamente esses gases dessa atmosfera primitiva. Tu crê? É. Então, essa Terra primitiva, ela nem uma atmosfera como nós conhecemos hoje, com a composição que tem hoje, não era igual não tinha.
né? Então, na Terra primitiva, a presença desse gás carbônico aqui, ó, 80% de gás carbônico, minha gente, isso aqui faz com que seja muito quente. O gás carbônico, ele possibilita o aquecimento. Então, a presença dele faz com que o planeta seja ultra quente. O metano é um outro gás de efeito estufa. O monóxido de carbono, além de ser tóxico, também é um gás de efeito estufa. E o nitrogênio só tinha 5%. Hoje, o nitrogênio é o gás mais abundante. Então, quem respondeu que não é igual, está corretíssimo. Hoje, as diferenças que tem é que o nitrogênio, por exemplo, é o gás que tem mais na atmosfera, não é o carbono, graças a Deus, senão estava todo mundo morto. Então, é o gás mais abundante atualmente. Então, vocês imaginam, né, que de 4,6 bilhões de anos para cá, a Terra já se transformou demais, ela já mudou muito, não foi não, Beatriz? Já mudou demais. E ela continua mudando, galera, de Uruçuí, que está com a professora Maximiana, está mudando ainda justamente pelo que vocês falaram. Então, a atmosfera aparece, se transforma, né? Não tinha oxigênio, hoje tem. E os gases que provocavam esse superaquecimento na Terra, eles diminuíram em quantidade, mas hoje nós estamos lançando tudo de volta com as nossas atividades, né? Com o uso de veículos automotores, com a indústria, com o desmatamento das florestas, né? Então, a gente está permitindo um acúmulo, por exemplo, de um excesso de gás carbônico na atmosfera, de metano e tudo mais. E isso está favorecendo de novo esse aquecimento. Então, voltando a falar ainda do nosso planeta, né? O oxigênio era ausente ou bastante escasso, quase não tinha oxigênio, uma vez que sua presença causaria a oxidação e a destruição dos primeiros compostos orgânicos. Então, nessa Terra primitiva não tinha como, minha gente, ter vida, quente demais, cheio de gás tóxico, né? E também não tinha oxigênio e esse oxigênio ele era consumido todinho na combustão, porque a Terra vivia com essa atividade vulcânica intensa, né? Então, bom dia, Arsênio, Alencar Arsênio, bom dia, meu amor, saudade de você, bem-vindo de volta, viu? Chegando agora na aula, mas não tem problema não, estamos falando de astrobiologia, tá? Então, isso não aconteceu e mais tarde surgiu a vida, né? Vamos ver, olha, gente, isso aqui é uma simulação, né? Uma simulação da paisagem. Uma paisagem simulada por computador, né? Da Terra primitiva. A Terra era bem quente, cheia de atividade vulcânica. Então, por isso que ela tinha uma temperatura ultra elevada, né? Então, por muitos anos tinha um extremo calor em nosso planeta. Isso acontecia por conta dessas intensas, né, atividades vulcânicas. Essas atividades a gente vai encontrar esse nome bem aqui também, galera, ó, vulcanismo. Vulcanismo. Tá? Que se refere a essa atividade dos vulcões. E vulcão funcionando, né? Vulcão ativo, libera o quê para a atmosfera? Gases e lava. Então, o que é mais massa nessa história toda, deixa eu contar para vocês, é que essas atividades vulcânicas, né? Elas deram, né? Elas deram a possibilidade da formação de várias rochas no nosso planeta. Sabiam? A forma como essas rochas foram formadas tem total relação com essa atividade vulcânica no planeta Terra. Então, deixa eu contar para vocês. Quando a gente fala assim dos geólogos, né, que estão aí estudando, inclusive, a composição, a formação do solo, esse tipo de coisa, a gente vê essa geodiversidade, é muito massa, porque essas rochas, elas contam a história do planeta Terra. Né? No chão do planeta está escrita a história. Como assim está escrita a história, professora? Porque cada tipo de rocha foi formada num momento, numa situação diferente, e a gente tem como estudar e datar e compreender.
Por exemplo, as rochas sedimentares, né? Muitas delas trazem fósseis. Estão ligados? Então, esses fósseis, eles vão contar a história daquele momento para a gente. Porque cada fóssil de cada ser vivo existiu num período do nosso planeta, numa era diferente. Estão entendendo? Então, compreender o estudo, né, do nosso planeta também envolve o estudo dessas rochas que foram formadas por essas atividades dos vulcões. Inclusive, vocês sabiam que é bem capaz de vocês terem uma rocha vulcânica em casa e vocês usam ela direto? Quer ver como vocês têm? Quem já ouviu falar daquela pedra pómez? Aquela pedrinha que a gente passa no pé, menino, para tirar os rachados e faz assim, ó, tic, 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 no banho. Quem tem uma em casa? Me conta. Quem conhece aquela pedra? Aquilo ali é um tipo de rocha vulcânica. Professor, aquilo ali nem é pedra, porque com o tempo ela vai até se desmanchando. Sim, ela se desgasta. Nem toda rocha ela é fortuna, né? Elas podem se desgastar, sim, faz parte. Então, aquela pedra, ela é cheia de bolinha, não é? Cheia de buraquinho. Que será aqueles buraquinhos ali? Então, há quem diga que aquilo ali é um tipo de rocha que foi formada a partir de um resfriamento muito rápido da lava vulcânica, e aqueles buraquinhos seriam, no caso, bolhas de ar que ficaram no momento do resfriamento, né? Então, ali são como buraquinhos das bolhas de ar que foram formadas. E aí, quem tem essas pedrinhas em casa já não vai mais esquecer, né? Que essa pedra também faz parte, né, da formação, né, dessas rochas que têm atividades, desde as atividades vulcânicas remotas do nosso planeta, tá bom? Então, a gente compreende que a atmosfera e a superfície da Terra, elas tinham total ausência da camada de ozônio. Pelos efeitos dos raios ultravioleta e descargas elétricas e pelo bombardeamento de corpos oriundos do espaço. Então, olha só, eu quero saber de vocês aqui, é mais uma atividade, tá? Eu vou colocar uma questão aqui para a gente responder, tá bom? Quem entrou aí agora foi a Giovana Evelyn, ela é libriana, sabiam? Estão dizendo aqui, mais uma libriana, igual o William. Só tem a Maria Cristina de Taurina, é? Não, deixa eu ver, eu acho que é, até agora é isso mesmo. Duas virginianas, a Milena e a Mara. Só a professora Maximiana de Gêmeos, a Elane e a Dayanara de Aquário. E o Adriel é o único capricorniano. Eita, faz aniversário daqui a pouco, né? No fim do ano, já tá chegando o aniversário dele também. E a Juliana faz aniversário pertinho de mim, né, Ju? Então, olha só. Presta atenção, essa atividade que eu quero que vocês pensem, para a gente poder fazer bem que um negócio bem massa, ó. Qual a função da camada de ozônio? Vou botar ozônio, mas o ozônio é isso aqui, ó, O3, O de oxigênio, 3, que são 3 átomos de oxigênio que formam a molécula de ozônio, tá? Qual a função da camada de ozônio no planeta? E qual a importância dela? Porque ela é importante para a vida. Bora responder isso aí? Então, bom dia, Kícia! Ó, vamos responder isso aí em 3 minutinhos e a gente volta para comentar. Valendo!
Ok, gente? Então vamos lá. A gente tá voltando aqui, né? Deu tempo fazer, gente? Ó, tem o pessoal de Uruçuí já respondeu aqui. Rapaz, a galera é de com força. Volta bem e sobe um pouquinho para mim. Só as mensagens do IPTV, por favor. Porque ficou lá embaixo. Opa! Beleza. A função da camada de ozônio, responderam assim, proteger a Terra dos raios ultravioleta, excelente resposta, isso mesmo, e também ela pode evitar várias doenças de pele. Então, beleza, perfeito. Uma das funções, né, proteger a Terra da presença desses raios nocivos do Sol e protege a vida, né? Importante para a vida, para a nossa vida em especial, porque evita doenças de pele nos seres humanos, ok? E nos outros seres vivos também, né? A Kísia responde assim, a camada de ozônio impede que os raios ultravioleta entrem em contato com os seres vivos. Envolve a Terra para proteger todo tipo de vida que habita o planeta dos efeitos das radiações ultravioleta. A Maria Cristina respondeu isso, a Kiz e a galera de Uruçuí. Muito obrigada, vocês arrasaram. Então, ela também é importante para a vida, gente, porque agora eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem a função, sabem como é que o raio ultravioleta ele maltrata a vida? Vocês sabem como é que esses raios, eles fazem, né, efeitos nocivos à saúde? Sabem? Por que esses raios ultravioleta fazem isso? Porque eles são, né, capazes de modificar a estrutura, ó, de quem? Do DNA. Os raios ultravioleta, eles são um tipo de radiação que fazem, né, causam danos no material genético, causam danos no DNA, eles criam pontos de mutação, né? E aí, eles podem, no nosso caso, né, que somos seres pluricelulares, eles podem causar câncer de pele, eles podem causar várias queimaduras, né? Mas em outras espécies, eles podem matar mesmo. Por exemplo, existe uma luz UV, que é uma luzinha roxinha, que ela tem uma luz assim azulada, arroxeada. Ela é usada para esterilizar as coisas em laboratório. Então, ela provoca tanto dano no DNA que se o ser vivo for, por exemplo, uma bactériazinha, que é só uma única célula, na hora que a luz ultravioleta bate nela, ela morre, né? Se demorar muito tempo, ela vai morrer. Por quê? Porque vai danificar o DNA dela todinho. Entenderam? Então, por isso que o raio ultravioleta ele é nocivo. Por que a gente está falando disso? Porque nós estamos entendendo que as condições de um planeta, as leis físicas que regem um planeta, tudo que existe de característica desse planeta, no nosso caso, aqui no planeta Terra, é o que vai possibilitar que exista a vida. Tá certo? As características do planeta. A temperatura, a presença da atmosfera, a presença de água em forma líquida, a gravidade, a pressão atmosférica, tudo isso são características que fazem com que na Terra exista vida tal como a gente conhece, como nós somos também. Tá certo? Então, existem planetas que não têm atmosfera até hoje, não tem camada de ozônio. Então, eles recebem essa radiação todinha. Como é que vai ter vida como a nossa no nosso planeta? Porque pode ser que existam outras formas, ou que já existiram outras formas, né? Não quer dizer que vai ser igual a gente, depende das características. Eu quero passar uma atividade bem louca para vocês, hein? Daqui a pouco, que vai ter a ver com desenho, porque eu sei que aqui só tem artista. E lembro, falando em desenho, eu adoro botar o povo para desenhar, né, Barra da Alcântara? Lá no 3º ano, em Barra da Alcântara, quando eu estive, eu pedi que eles fizessem um desenho e foi super divertido. Então, eu vou querer desenhos hoje também, tá certo? Olha só, deixa eu ver se tem mais alguma resposta. Vocês foram muito bem respondendo essa pergunta que eu fiz, né? Então, repara. Quando a gente tem o efeito desses raios ultravioleta, a gente tem ainda, né, a possibilidade dessa radiação chegar com tudo nas moléculas da vida, no DNA, então não tinha como ter vida, né? Quando a Terra não tinha atmosfera, não tinha como ter vida. Não tinha proteção de nada, então não tinha como ter vida, tá? Então, as descargas elétricas também aconteciam de uma forma muito mais frequente, mais forte,
né? E a atmosfera, não só a camada de ozônio, mas a atmosfera como um todo, ela serve também como uma camada de amortecimento. Sabia que de vez em quando há choques, né, de alguns asteroides, de alguns meteoritos, né, que caem no nosso planeta? Então, eles, quando se chocam com a atmosfera, eles perdem a força, eles se desintegram em pedaços menores. Então, isso protege um pouco a gente de pegar as porradas, né, nessas colisões. Inclusive, se eu não me engano, foi ontem, né? Teve uma missão também da NASA que fazia, né, com que lançassem um objeto aqui da Terra para colidir com um cometa, para desviar a rota dele. Esse cometinha que estava vindo, esses corpos celestes, né, que estavam aqui por perto, eles são dois, né? Então, eram dois que estavam aqui pertinho da Terra, não indicavam um perigo muito grande para a gente, mas foi feita essa missão para lançar um corpo daqui, né, um objeto daqui, e ó, ele ia de encontro e foi um sucesso, né? Ele colidiu com esse corpo celeste e isso é interessante porque se vier outro meteoro, meu amigo, daqueles que matou o dinossauro, nós já estamos com uma baladeira gigante aqui só, que nem a galera da NASA. Ai, gente, eu me entusiasmei um pouco, mas é porque eu sou assim mesmo. Já pensou se fosse na baladeira? Eu sei que quem chegou, que já está conversando, meu melhor aluno. E se for a lua caindo, professora? A lua não cai, criatura. Não tem como ela cair. Primeiro, porque só cai coisa onde tem gravidade. Segundo, a Lua, ela está em órbita ao redor do nosso planeta. Ela está sendo atraída pelo nosso planeta? Está, mas ela está numa distância tão grande que ela não continua vindo a ponto de colidir, não, né? Então, se isso acontecesse, ia ser um fenômeno trágico, ia morrer todo mundo, mas pelo menos ia ser bonito. Tu já pensou ver a Lua bem grandona, bem de perto, né? Então, pelo amor de Deus, vamos parar de pensar essas loucuras, minha gente. Vamos para frente, senão a gente fica aqui só no bate-papo, que é bom também, né? Olha aí, galera, essa imagem de novo, né? Uma imagem simulação, é uma simulação feita em computador, né? De como seria essa Terra primitiva. Observa que aqui nesse momento, ó, eu venho de uma história que a Terra não tinha nem atmosfera ainda, né? Não é? O que tem diferente aqui nessa imagem, daquelas primeiras imagens que eu mostrei da Terra primitiva? O que tem de diferente aí? O que tem de diferente? Alô, Júlia, você está em Barra da Alcântara? Matheus, deixa eu ver se eu lembro do nome de mais alguém. Danilo, deixa eu ver se eu lembro o nome de mais alguém. Eu não sei se tinha algum Carlos, ou eu estou confundindo com a outra turma. Eu acho que o Carlos é do 3º ano. Alô, vocês! Cadê vocês? Opa! O William já disse para mim, professora, ó, tem de diferente bem aí nessa imagem, isso aqui é meu outro microfone, viu? Tem de diferente bem aí nessa imagem, a água, mulher. Massa, William. Naquela primeira imagem não tinha água no estado líquido, galera. Tá aqui, ele reparou direito. Cadê, Flavio? Tu bugou aqui, foi? O bilhotinho da minha caneta. Ativa ela para mim, por favor. Então, olha só. Aqui nós já temos água em estado líquido. Aí a galera de Uruçuí falou assim, professor, aí tem um vulcão ativo. Só que na situação da Terra primitiva, um vulcão ativo não era muita novidade, né? Então ele continua ativo, mas o que está diferente aí, meu povo de Uruçuí, é que a gente tem água no estado líquido já formando os primeiros oceanos, não é isso? Então olha só. A gente tem aqui a formação, obrigada, querido, desses primeiros oceanos. Então, a água no estado líquido. Lembrando que foi aqui que surgiu a vida, né? No ambiente aquático, nesses oceanos primitivos. E tem mais uma coisa que não tinha na Terra primitiva aí. O que é, hein? Não, Uruçuí, entenderam? Aí tem uma coisa que está sendo mostrada, ó. O vulcão está ativo, como a galera de Uruçuí reparou. Ele está liberando nuvens e nuvens de gases. Ele está liberando lava. Quem gosta de jogar aí, ó, o chão é lava, tá aí, ó. E aqui eu tenho uma coisa interessante, gente, que eu tô vendo nuvens aqui, ó. Se eu tenho nuvens aqui, essa nuvem é água em estado gasoso, é vapor. Ou seja, é nuvem
E se é nuvem, nesse momento aqui a Terra já passou bastante tempo e ela agora já tem a atmosfera. Olha aí como as coisas estão mudando no nosso planeta, né? Então, se eu tenho um acúmulo de água no estado líquido, isso quer dizer que essa superfície do nosso planeta, ela já esfriou, viu? Ela já esfriou um pouco. Por quê? A água, ela só fica no estado líquido abaixo de 100 graus Celsius, senão ela evapora, né não? Então, a superfície do planeta começa a esfriar por conta do ciclo da água. Essa água, ela permitiu ao longo de muito tempo o resfriamento da superfície da Terra por conta do quê? Dos processos cíclicos e sucessivos de evaporação, condensação e precipitação. O ciclo da água, gente, que a gente já estudou. Foi ele que esfriou o planeta Terra. Por isso que a água é quem manda aqui, quem manda na vida, quem manda no planeta. É um bem que a gente precisa preservar demais, né? Então, depois do seu esfriamento, essas moléculas de água, elas se acumularam nas depressões mais profundas do planeta e assim formaram os oceanos primitivos. Então, a gente está conhecendo esse nosso planetinha Terra aqui já sendo resfriado. Olha a água aí passando, né? E ocupando essas depressões, essas áreas mais baixas do planeta. A água formando nuvens cheias de vapor na atmosfera. Os vulcões, alguns já se tornando inativos. Então, aqui foram milhões de anos para ficar desse jeito. Milhões de anos para a gente ter a Terra parecida com o que a gente tem hoje, tá certo? Nesses milhões de anos, as coisas mudaram muito e continuam mudando, porque o nosso planeta, ele tem, né, essas características por conta das transformações, até as transformações que os próprios seres vivos primitivos fazem, tá bom? Então, a gente tem essas formas de vida primitiva, que é onde a gente finaliza, né, nossa aula de hoje. As moléculas de água agregadas a outras substâncias disponíveis no ambiente e arrastadas pelas chuvas até essas depressões, essas partes, né, mais profundas, que a Terra era toda irregular. Então, quando a água vem na forma líquida, ela vem ocupando todo esse espaço aqui, ó, tchum, aí ela acumula aqui, né? Então, lá vem a água formando oceanos, né? Formando grandes lagos, e aí esses oceanos primitivos tomaram de conta, né, desse nosso planeta. A água veio e arrasou, ó. Tcharam, tudo virou água. E foi nessa água aqui, nessa minha linda obra de arte, que surgiu a vida, tá bom? Então, isso propiciou o surgimento das primitivas formas de vida. Então, enquanto, olha que coisa interessante, muitas dessas substâncias tinham vindo era do espaço, outras foram formadas aqui. Professora, peraí, veio substância do espaço? Só o que veio, meu amor? Veio muita coisa. A Terra pegou muita porrada de muito meteoro antes de ter a atmosfera. E nesses astros, né? Nesses corpos celestes, a gente tem a presença de várias moléculas, viu, dona Beatriz? Que vieram do espaço e auxiliaram na configuração da vida aqui. Graças à energia também fornecida pelas descargas elétricas e radiações. Então, gente, a gente finaliza a aula de hoje falando das condições que permitiram que houvesse a vida, as primeiras formas de vida na Terra. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer, né, como que acontece as características, né, dos outros planetas, para a gente ver se tem condição e a gente imaginar também, usar um pouco a imaginação de como é que pode, né, ter sido a vida nesses outros planetas com as características que eles têm, tá certo? Espero que vocês tenham uma excelente semana. A gente se vê sexta-feira, ó. Um cheiro bem grandão, até mais e tchau, tchau!